Aqui está uma questão da espiritualidade de nós católicos, que até entre os católicos é muito difícil de entender, mas que para as outras religiões eles jamais entenderão. É a questão do sofrimento. O sofrimento ele não é entendido, mas ele precisa ser entendido, precisa ser compreendido e precisa ser assimilado. O sofrimento como um dom e não como uma desgraça. Você vê que hoje qualquer tipo de sofrimento que se passa, a tendência das pessoas é querer murmurar, é querer brigar com Deus, é entrar naquela atitude de vitimismo. Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Mas será que não merece mesmo? Será que nós não merecemos? Feliz a Virgem Maria que, sem passar pela morte do martírio, ganha a palma ao pé da cruz do Senhor, sofrendo com o seu filho. Quando Jesus ele percebeu que já estava chegando a hora dele morrer, então ele começou a falar para os apóstolos. E ele falou isso 3 vezes, né? Em uma das vezes que ele falou o seguinte: o Filho do Homem está indo agora para Jerusalém. Ele vai ser entregue nas mãos dos homens. Os homens vão bater nele. Os homens vão matá-lo. Mas ao 3º dia ele ressuscitará. Imediatamente Pedro falou: não, eu não vou permitir que isso aconteça. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: cala a boca, Satanás. Porque o pensamento, esse tipo de pensamento não vem de Deus. Olha, uma atitude que para nós seria uma atitude muito boa de Pedro, né, de proteção. Eu não vou deixar que o Senhor sofra, e muito menos que matem o Senhor. Jesus manda ele calar a boca e ele diz que isso vem de Satanás. Não vem de Deus. E aí entra aquele salmo, né? Pode cair 1000 à direita e à esquerda, nada vai acontecer comigo. E nós gostamos muito desse salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós gostamos muito dessas frases, ainda mais quando nós estamos no segmento do Senhor. E muitas vezes se prova, né, que Deus está comigo justamente por causa disso, porque nada de mal está acontecendo comigo, então Deus está comigo. E a tendência das pessoas todas é bater palmas e glorificar a Deus, porque Deus me livrou do sofrimento. E interessante, cala a boca, Satanás. Lá no início, né, quando Jesus é levado ali, pequenininho, para o templo, que Simeão se alegra em ver aquela criança que ele esperou por tanto tempo. Aí, quando ele pega o menino nos braços, ele olha para Nossa Senhora e diz para ela: olha, esse menino vai ser sinal de contradição, viu? Para muita gente. E depois ele olhando para ela, diz: olha, e uma espada vai transpor teu coração, vai transpassar seu coração. Ele está dizendo: olha, sofrimento, viu? Esse menino vai trazer muito sofrimento para vocês. Agora eu falo vocês porque José estava ali, né? E realmente, só sofrimento. Só dor, só angústia. O caminho de Nossa Senhora foi o caminho de Jesus, o caminho do Calvário, o caminho do sofrimento, o caminho da entrega. Mas o interessante é o que eu quero trazer agora, né? Nossa Senhora não falou nada. Ela ficou calada diante do sofrimento, não murmurou,
mas seguiu em frente, caminhou, porque ela entendeu bem que o caminho era aquele. Pedro não entendeu, ainda não tinha entendido, ele só foi entender depois, porque depois ele sofreu também, padeceu também, quando ele foi compreender lá na frente, tanto que ele estava fugindo do sofrimento que ele ia ter que passar, e Jesus, né, ele se encontra, Jesus no caminho, e ele indo para Jerusalém e Jesus indo para Roma. E aí ele pergunta: você está indo para onde? Olha, eu estou indo, Pedro, porque já que você está fugindo do sofrimento, né, eu vou lá sofrer de novo. E aí ele compreendeu. Aí Jesus desaparece, aí Pedro volta para ir sofrer, porque o sofrimento é o caminho de redenção. O sofrimento é que nos salva, não é a vida boa que nos salva. Jesus, enquanto ele está crucificado, como nós vimos aqui no Evangelho, ela estava lá, mas antes de Nossa Senhora ela vê o filho ali na cruz, ela acompanhou na via cruz, ela foi acompanhando no caminho que ele vai levando a cruz. Ela se encontra, provavelmente Nossa Senhora estava lá na hora que o povo estava gritando: crucifica-o, crucifica-o, calada, não fala nada, se entrega, sofre com ele. Se o meu filho vai sofrer, eu vou sofrer com ele. Não tinha cabimento Jesus está sofrendo e ela numa boa. Ela precisava sofrer com ele, porque ele também precisava passar pelo sofrimento para nos salvar. Deus Pai não poderia ter arrumado uma forma diferente de nos salvar. Tinha que ser dando o filho dele para ser oferecido em sacrifício daquela forma. Era preciso, Jesus tinha que passar por toda aquela via de humilhação que ele passou. Não poderia ter sido de outra forma. Era só pegar Satanás assim, amarrar, jogar no inferno, pronto, gente, está tudo salvo, acabou. Seria tão bom, aí todo mundo numa boa, feliz da vida. Mas não tinha que passar por todo aquele sofrimento, a cusparada no rosto, a humilhação de tirar a roupa dele, aquele momento lá das chicotadas, a flagelação, e é flagelado, aí já quase ali, né, perdendo as forças, aí o soldado vem e diz: não, ele não pode morrer assim, tem que morrer do outro jeito, ele tem que ser crucificado. Aí aquela humilhação coloca aquela coroa de espinhos na cabeça dele. Esses dias eu estava bem ali, né, ali perto da rádio difusão, aí eu sentei ali naquele gramado que tem, fiquei olhando lá para baixo, né? E justamente eu sentei do lado onde tinha uma planta lá que é toda cheia de espinho, e tinha um graveto assim dessa árvore, né, bem assim do meu lado, quase que eu sentava em cima. Aí eu peguei aquele espinho, aquele negócio ali, fiquei ali, eu ficava passando ele assim na minha pele, né, e pensando lá em Jesus quando ele sofreu. Aí eu coloquei ela bem aqui na minha cabeça assim, dei uma apertadinha. Rapaz, que negócio é aquele? Deus me livre. E fiquei pensando lá quando aqueles espinhos cravaram na cabeça de Jesus, né? Aí aquela dorzinha assim que não para. E olha que eu só dei uma encostadinha, não cheguei assim, apertei, né? Coloquei assim, fiquei ali assim na testa aqui, ó. Aquela agonia na minha cabeça. Imagine quando aquele negócio entrou, precisava isso. Agora imagina, desde quando colocaram aquela coroa, fazendo gozação com ele, até ele morrer na cruz, aquele negócio na cabeça ali, olha que, Nossa Senhora das dores. E a Virgem Maria vendo tudo isso, em nenhum momento
brigou com o Pai do céu, ali, vivendo, sofrendo, se entregando, aí se encontra com ele, né? Ali na Via Sacra, que nós damos o nome, na Via Cruz, e os dois só se olham assim, e ela vai, seguindo, até ele chegar lá e ser crucificado. Imagina ela vendo ele crucificado, ela sofrendo aqueles martelos penetrando nas mãos e nos pés, e ela ali, silenciosa, sem falar nada, só chorando. Olha, meu filho, se você sofre, eu quero sofrer junto com você. É isso que no coração dela estava isso: se você sofre, eu sofro. Não tem, meu filho, como você sofrer e eu ficar numa boa. Eu quero sofrer junto com você, eu quero. E ali vai sofrendo até ele morrer, e depois ainda imagina receber ele nos braços, depois de morto. Aí ela recebe e fica ali com ele, né? A Nossa Senhora da Piedade, que tem ali no santuário aqui do Pai das Misericórdias, está lá, ela ali, né? Aí a gente chega lá e olha e diz assim: antes ele do que eu, me tira desse calvário que eu estou vivendo. É assim que nós, em vez de nós dizermos assim, me coloca nesse calvário, tira-me. E depois leva lá para o sepulcro, né? Sempre calada. E Jesus se oferece pela nossa salvação, e ela se oferece também. A dor do filho é a dor da mãe, a dor da mãe é a dor do filho, isso tudo por causa dos nossos pecados, por causa das nossas intransigências, por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, pela nossa falta de desobediência, ou de obediência, né? Pedro falou, não. Ela silenciou e foi. Então estava vendo a vida de Santa Gema Galgani, né? Aí ela, como uma boa católica, ela entendeu. Ela ficava dizendo para Jesus: Jesus, eu quero sofrer, deixa eu sofrer também. Ó esposo da minha alma, eu quero sofrer como o Senhor sofreu. Aí tem um momento que Jesus fala para ela: Gema, para sofrer igual eu, tem que amar. Então eu quero amar. Aí Jesus coloca a coroa de espinhos na cabeça dela. E aí começa essa Gema sentir muita dor. Então ela começa a sentir o sofrimento de Jesus. Então na cabeça dela estava assim: estou aliviando o sofrimento de Jesus. Jesus tira a coroa da cabeça dele e passa para ela, né? Então ela diz assim: agora estou aliviando o sofrimento dele. Aí ela se alegrava. Aí tinha momentos que a dor passava. Ela, sabe o que ela dizia quando a dor passava? Ela diz: Jesus, o que foi que eu fiz, Jesus? O que foi que eu fiz? Por que você tirou a dor? Eu acho que Jesus deve estar zangado comigo. Olha o que a menina está dizendo. Jesus está zangado comigo porque tirou a dor. Eu não estou sofrendo mais, eu quero sofrer. Aí ficava pedindo perdão a Deus, porque a dor foi tirada. Vocês estão vendo como hoje o cristianismo ele entrou num patamar diferente? Não é a via do sofrimento que salva, é a via do não sofrer. É o não sofrer. O não sofrer é bom, o não sofrer é sinal de que eu estou bem. Bem, na cabeça de Santa Gema Galgani era: não está bem não, alguma coisa eu fiz, Jesus me desprezou, eu não estou sofrendo. Nossa Senhora não poderia ter dito assim: Pai amado e misericordioso,
Ó Pai de infinita misericórdia, ó Pai das misericórdias, tira o sofrimento de meu filho Jesus, para que eu também não possa sofrer. É assim que nós rezamos. Mas ela não, ela ficou calada, firme, oferecendo. Você já chegou nesse grau? Se não chegou, a coisa está feia. A gente viu o pessoal dizendo: olha, eu não gosto de negócio de sofrimento, não. Ih, Deus me livre, sofrimento, nada. Eu não quero sofrer, não. Olha, quem não sofre aqui, vai sofrer no purgatório. Aqueles que não sofrem aqui, mas levam até uma vida santa, por não ter purgado aqui, porque aqui é o lugar de purgar. Aí vai para o purgatório, criado por Deus depois. Aí aqueles que não tinham doença, ou alguma coisa assim, porque os sofrimentos eles podem ser físicos e pode ser também morais, né? Ou espirituais, quando Deus manda. Mas olha, qual é um sofrimento moral? Uma calúnia. Nossa, hoje as pessoas ficam sempre se retratando. Elas falam a verdade do Evangelho, aí depois ficam se retratando. Não, quando a verdade do Evangelho é proclamada, doa a quem doer, não tem que se retratar. É verdade, não pode retratar. Porque quando se retrata, se desfaz então o que Deus disse, que é a verdade. Aí tem o sofrimento da doença, né? Quanta gente sofrendo aí com enfermidades. Então como é que faz? Vai para o médico, sim, enquanto o diagnóstico não sai, ou enquanto o remédio não aparece, olha para a cruz, olha para Nossa Senhora e se cala. E se oferece. Aí aqueles santos que tinham uma boa saúde, aí sabe como é que eles faziam? Não tinha nenhum sofrimento, não tinha moral, nem na enfermidade, nada. Então eles aplicavam no corpo algumas batidinhas no corpo, uma cordinha na cintura, uma pedrinha dentro do sapato para sentir um pouco de dor, para lembrar o padecimento de nosso Senhor. Como diz São Paulo, para completar no meu corpo que falta a paixão de Cristo. Não é que falta alguma coisa, mas é que meus pecados precisam ser reparados, as minhas faltas elas precisam ser reparadas, e por isso uma dorzinha aqui, alguma coisinha lá. Vou abrir parênteses, isso não é masoquismo. Os ateus, os heréticos vão dizer que isso é masoquismo. Não, isso é amor. É amor a Deus. É se unir a um Deus que sofreu ao ponto que me amou tanto, que nos amou tanto, que Ele mostrou o amor dele para conosco no sofrimento, e que nós mostramos este amor para com Ele também no sofrimento. Aí pronto, qualquer coisinha que acontece, aí começa o vitimismo, o mimimi. Hoje fala de mimimi, né? Aí o mimimi, aí a pessoa fica se defendendo e fica não sei o quê, aí aquela coisa toda, aí reza por mim, coloca a mão na minha cabeça, tira esse sofrimento, Jesus, isso é maldição, e não sei o quê, e tal, e aquela coisa toda. Era engraçado que o diabo aparecia para Gema galgando, aí ela ficava olhando ele assim, ele chegava e dava uma surra nela. Aí hoje, se o diabo aparece, a pessoa já pensa que está possessa, né? Daí já tem que jogar água benta, tem que procurar um exorcista, né? E tem que tirar tudo aquilo. E ela, o diabo via e batia, tinha raiva dela, porque ela queria sofrer por amor a Cristo. Então ele ficava com raiva, porque ela queria que ela murmurasse. Ele queria, né, aquilo a intenção dele que ele teve com Jó, né? Disse para Deus: tá bom, ele está ali, mas
Ele está tudo bem com ele, porque não acontece nada com ele. Deixa eu pegar nele para ver. Ele, tá bom, vai lá. Deus diz. Aí Jó vai sofrendo, vai perdendo tudo, fica leproso. Aí Jó simplesmente fala: se Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. O diabo fica com raiva quando no sofrimento nós não blasfemamos, porque ele quer que nós blasfememos. Aí eu sei que quem é que vai querer ter devoção à Nossa Senhora das Dores? Tem gente por aí que não, Nossa Senhora das Dores não. Eu quero a de Fátima, eu quero a da luz, a das graças. Vai ter muitas graças, né? Olha, e muitas das graças é essa também, viu? A graça a sofrer. Mas a das dores, nossa, tem pessoas aí que os pais deram o nome da menina, né? Maria das Dores. Ela está querendo mudar o nome. Mas que Maria das Dores? Coisa nenhuma. Tem que ser a Maria das facilidades, Maria dos confortos. Mas das dores, não. Qual é o seu sofrimento? Como é que você está lidando com ele? Quando ele vem, o que tu fazes? Você já chegou ao ponto de dizer como Santa Gema Galgani: Jesus, não está doendo mais nada, o Senhor não me ama mais não, o Senhor me abandonou, Jesus, por que você está fazendo isso comigo, Jesus? Então, se eu pequei, então o Senhor está com raiva de mim, Jesus, cadê que a dor não tem mais, Jesus? Bem, na concepção de hoje, vou dizer assim, tem que olhar o histórico, tem que ver o passado dessa pessoa para ver o que é que está acontecendo, porque não é normal a pessoa querer a dor e o sofrimento. Então tem que ver o histórico dela, deve estar com isso, deve estar com aquilo. Nossa Senhora das Dores, roga. Esse rogai por nós foi bem mesmo? Foi roga mesmo? E rogai por nós significa pode mandar que eu estou aqui, viu? Manda que eu estou aqui. Como a senhora estava na cruz, eu estou aqui. Como a senhora estava aos pés da cruz, eu quero estar com a senhora. E como Jesus estava na cruz, eu quero estar crucificado com ele.